Aqui é a última perícia. Deixa eu te explicar esse caso. Uma jovem mãe de 23 anos, em recuperação das drogas, sai de casa de madrugada deixando o filho de 4 anos dormindo. Horas depois, ela aparece nas câmeras de segurança correndo pela rua, descalça, desorientada, batendo em portas e pedindo ajuda. Em vez de ser salva, ela é interceptada pela própria amiga que a convidou para a festa e levada de volta para o lugar onde tinha sido drogada, abusada e, basicamente, entregue para morrer. Esse é o caso da Berenice Gonzalez, na Argentina. Uma história de vulnerabilidade, traição e um sistema que, até agora, não entregou justiça. Pensa comigo. Quem era a Erenice? Berenice Gonzalez nasceu por volta de 2001, em Vitória, uma localidade pequena em Entre Rios, na Argentina. Infância difícil. Pais com relacionamento violento. Pai com dependência química, agressivo, humilhava a mãe. Mãe, Liliana, acaba saindo de casa quando a Berenice tem 15 anos, para não terminar na rua com os filhos. Ela sai, mas não abandona os filhos. Continua presente, ainda que à distância. Só que essa ruptura traumatiza a Berenice. Adolescência complicada, problemas emocionais profundos, refúgio em amizades. Essas amizades, em vez de proteger, levam ela para uso pesado de drogas. Cerca de 18 anos, ela engravida. O pai da criança some. Ela decide encarar a maternidade sozinha. E é aí que a chave vira. Com o nascimento do filho, ela entra em programa de recuperação, promete para a mãe que vai parar de beber e usar, pede literalmente para os amigos e para a família: me ajudem a ficar limpa, pelo bem do meu filho. Berenice se joga no trabalho. Faxina, cuidados de idosos e crianças, passeadora de cachorro, garçonete, tudo o que aparece sem fazer escolhas. Divulga seus serviços nas redes sociais. Quem conhece, descreve. Linda, bondosa, fala com todo mundo, ganha carinho fácil. Era uma jovem tentando reconstruir a vida. E quem era a tal amiga? Zaira, 25 anos, amiga de infância da Berenice. Cresceram juntas. Compartilharam momentos bons e ruins. Também compartilhavam o mundo das drogas e loucuras. A diferença entre as duas era que Berenice estava lutando para sair. Zaira aparentemente se controlava mais, ou pelo menos conseguia usar e manter uma fachada de normalidade. Para a mãe da Berenice, era claro. Eu não gostava da influência da Zaira. Elas tinham o mesmo passado de adicção. 25 de janeiro de 2024, a noite da tal festa. Já passava da meia-noite. Berenice estava na cama, com o filho de 4 anos dormindo. O telefone toca. É a Zaira. Convida para uma festa, cheia de garotos. Diz que não quer ir sozinha, que não se sente segura sem companhia. Faz um drama. Insiste sem parar. A Berenice diz que não quer sair. Lembra da promessa que fez para a mãe. Lembra do filho pequeno em casa. Não quer deixar o menino sozinho de madrugada. Só que a Zaira não aceita um não. Insiste mais. Aperta. Faz pressão, emociona. Aquele drama sem fim. Não me deixa ir sozinha. Não me abandona, por favor. Você é minha amiga. Vai ser rápido, prometo. Só uma passadinha e voltamos. Esse é um dos primeiros pontos críticos. Uma pessoa em recuperação, à noite, vulnerável, e uma amiga insistindo pesado para ir justamente para um ambiente de risco, tem tudo para dar errado. E deu. Depois de muito insistir, a Berenice cede. Levanta, deixa o filho dormindo sozinho e sai com a Zaira, possivelmente pensando: vou rapidinho e já volto. Vai dar tudo certo. Mas não fazia ideia que não iria voltar. Já perto das 6 da manhã, os vizinhos chamam a polícia. Uma jovem está correndo pelas ruas, batendo em portas, pedindo ajuda, aparentemente em surto, muito alterada. A polícia encontra a Berenice numa escola do bairro. Relatos variam. Uns dizem que parecia um surto psicótico. Outros contam que ela estava convulsionando. Fato é, ela estava muito mal, mas muito mal mesmo. Desorientada, corpo dando sinais de agressão, mente em colapso. Ela é levada para o hospital. Recebem ela, aplicam soro, tentam estabilizar.
Quando vão entubar, ela reage, arranca tudo, entra em agitação, foge do hospital. 200 metros adiante, na rua, ela cai descompensada. Parada cardíaca. Equipe médica consegue reanimar, mas o estado é grave. Decidem transferir para outro hospital, maior. Enquanto isso, acontece outra cena importante. A ligação da Zaira para a mãe de Berenice, Liliana. Liliana atende. É a Zaira, diz a garota. A Berenice está internada. Continua. Liliana pergunta preocupada. Mas o que aconteceu? A resposta da Zaira. Pelo mesmo de sempre. Essa frase é muito pesada, de uma covardia sem tamanho. Minimiza o que está acontecendo. Joga a culpa toda na própria Berenice. Uma recaída vai. Não explica contexto, nem assume nada. Deixa tudo nas costas da amiga. Quando Liliana chega ao hospital, pouco tempo depois, houve a pior notícia. A Berenice teve morte encefálica, seguida de parada cardiorrespiratória. Os médicos não conseguem reverter. Infelizmente, ela morre. Uma jovem de 23 anos. Mãe solo. Em recuperação. Tentando mudar de vida. E quase imediatamente, a família começa a dizer em voz alta o que já sentia por dentro. Zaira foi quem a entregou para morrer. Nesse momento, Esteban é acusado de abuso sexual qualificado com acesso carnal, causar grave dano à saúde física e psíquica da vítima, possivelmente estar vinculado a feminicídio, a depender do laudo final. Claro que ele nega. Zaira nega os detalhes mais pesados, dando a entender que a ideia foi de Berenice. Mais 6 pessoas são citadas como envolvidas, mas seguem soltas. Ninguém sabe quem são. E mais de um ano depois, ninguém foi julgado. Agora, vamos olhar para 3 figuras. A vítima, a amiga, o predador. Berenice, com sua vulnerabilidade e esperança. Psicologicamente, a Berenice é o retrato de alguém que veio de lar violento, caiu em adicção como forma de fuga, mas encontra um ponto de virada na maternidade. Ela entra em programa de recuperação, pede ajuda de forma ativa, diz: "Não quero isso para mim, nem para o meu filho." Isso mostra força, consciência, desejo genuíno de mudança, mas também carência afetiva, dificuldade em romper com velhas redes de amizade, tendência a confiar demais em pessoas erradas, como a Zaira. Quando aceita ir à festa, contra a própria intuição, não é falta de caráter. É o resultado de pressão, dependência emocional, querer agradar, mesmo se pondo em risco. Dinâmica antiga com uma amiga que ela conhecia desde pequena. Zaira, a amiga que a entrega para os predadores, o que a gente vê da Zaira. Amiga de infância, compartilha histórico de adicção com a Berenice, mas funcional socialmente. Consegue se controlar, ao menos na superfície. Traços que aparecem. Manipulação. Não aceita um não. Insiste até quebrar a resistência da Berenice. Falta de empatia. Vê a amiga em colapso, nas ruas, e ao invés de levá-la para o hospital ou para casa, leva de volta para o lugar do abuso, de uma covardia sem precedentes, minimização e desvio. Ao falar com a mãe, resume tudo em "pelo mesmo de sempre", como se fosse só mais uma recaída qualquer. Possível motivação egoísta. Acusação formal aponta que ela teria facilitado o encontro sexual em troca de drogas, ou quem sabe, estaria envolvida sexualmente com Esteban. Não temos informações para confirmar estas questões. É aquele tipo de pessoa que conhece cada fragilidade sua e decide usar isso. Sem dó e nem piedade, te entrega aos predadores em benefício próprio. Não é só omissão, é traição ativa, maldade pura. E por fim, Esteban, o predador assassino. Esteban Daniel Castanheda tem 46 anos, quase o dobro da idade da Berenice. Perfil clássico de predador. Alvo: mulher jovem, vulnerável, com histórico de drogas, pouca rede de proteção. Contexto: festa informal, drogas, álcool, presença de outros homens, mais 6 procurados. A postura dele depois: nega tudo, sempre.
Não mostra arrependimento. Tenta descolar a própria imagem da cena e jogar a culpa nas meninas. É aquele tipo: nada aconteceu. Ela se drogou sozinha, problema dela. Nunca a vi. Quando somamos diferença de idade, contexto de festa, intoxicação extrema, feridas físicas, participação de outros homens, o quadro que aparece é de violência sexual coletiva. Agora, vamos aos erros e falhas desse caso horroroso. 1. Erros dos criminosos. Zaira nas câmeras. Ela achou que, levando a Berenice de volta, ninguém veria. Mas a rua tinha câmeras. E hoje, as imagens mostram claramente ela interceptando e arrastando a amiga, que buscava ajuda, de volta para o local do crime. Mensagens e ligações. Insistência para ir à festa. Ligação para a mãe com frase minimizante. Pelo mesmo de sempre. Contradições entre o que ela disse e o que testemunhas relataram. Tudo isso constrói um rastro que desmente a tentativa de "não tenho nada a ver". Celulares de Esteban em casa. Ele manteve os aparelhos na residência. Isso permite rastrear ligações, ver mensagens, identificar fotos, vídeos, cruzar contatos com os outros 6 envolvidos. Cena do crime mal limpa. Ao que tudo indica, o local não foi bem higienizado. O corpo da Berenice apresentava marcas em genitais, feridas na cabeça e abdômen, sinais que não batem com autolesão. Isso dá força para a perícia. Silêncio coletivo. Nenhum dos outros 6 supostos envolvidos se apresenta espontaneamente. Ao contrário do que eles imaginam, o silêncio não diminui suspeita, aumenta a leitura de acerto entre agressores. Também temos os erros da polícia e do sistema. Hipótese inicial de surto-autolesão. Quando a Berenice é encontrada, desorientada, convulsionando, em estado de intoxicação severa, pedindo ajuda, a resposta inicial foi: deve ser surto, crise por drogas. Esse jovem são todos uns loucos. Não houve de imediato a leitura. Pode ser vítima de crime sexual com intoxicação forçada. Tenho a impressão que ninguém olha por esse ângulo. Esse olhar demora e pode ter feito perder horas preciosas para preservar evidências. Laudos forenses lentos. Mais de 1 ano depois, os laudos definitivos ainda não estavam prontos. Em um caso de abuso sexual, substâncias ilícitas, possível feminicídio mapeado, essa demora é absurda. Prisão preventiva curta e flexibilizada. Zaira e Esteban ficaram 90 dias em prisão preventiva. Depois, foram soltos com restrições de contato com testemunhas, obrigação de informar endereço. Para a comunidade, a mensagem é: mesmo com tudo isso, dá para ficar em casa esperando o julgamento. Pouca transparência na investigação dos demais envolvidos. A promotoria fala em mais 6 pessoas, mas não está claro quem são, se foram ouvidas, se estão foragidas, se há mandado. Essa neblina alimenta a sensação de impunidade. Não sei quanto a vocês, mas para mim este é um problema enraizado na América Latina. Me parece que as vítimas são sempre colocadas à prova antes de serem atendidas. Enfim, isto e minha humilde opinião. Seguimos. E agora temos os erros do entorno, sem culpar a vítima. Rede de amigos tóxica. A Berenice estava em processo de reabilitação, mas ainda cercada de pessoas do antigo mundo das drogas. Não é fácil cortar esse laço, mas esse caso mostra o preço de continuar exposta a ambientes e contatos de alto risco. Falta de rede de apoio estruturada. Embora a mãe estivesse presente, não havia acompanhamento psicológico intenso, rede de apoio formal de outros adultos, monitoramento mais rígido dos círculos de convivência. A pressão da Zaira, de madrugada, não teve um contrapeso imediato de outro adulto ali. O que poderia ter sido diferente? E o que isso revela? 1. Redes de apoio de verdade para quem está em recuperação. Se a Berenice tivesse grupo de apoio estável, pessoas limpas disponíveis para chamar à noite, contatos fortes fora do círculo de drogas, talvez naquele momento em que a Zaira ligou, ela tivesse alguém para dizer:
Não vai. Se precisar conversar, liga para mim. Programas de reabilitação precisam olhar não só para o indivíduo, mas para a rede social dele. Tem que identificar zaíras no caminho. 2. Protocolos médicos e policiais para casos de intoxicação, paz, feridas. Quando uma mulher aparece alterada, com sinais de agressão, possivelmente sob efeito de drogas, o padrão deveria ser acionar imediatamente protocolo de possível abuso sexual, coletar exames específicos, toxicologia e violência sexual, acionar polícia como suspeita de crime, não só quadros psiquiátricos. Isso poderia fortalecer evidências desde o início, garantir cadeia de custódia impecável, acelerar a tipificação de feminicídio. 3. Priorizar laudos forenses em crimes sexuais e feminicídios. Laudos demorados atrasam denúncia, enfraquecem a acusação, cansam a família, passam recado de que o caso não é importante. É urgente. Em tal, tem que ter mais recursos para perícia. Protocolos de prioridade absoluta para casos de violência de gênero. 4. Prisão preventiva em casos de alto risco, num cenário com vítima morta, sinais claros de abuso, testemunhas, filmagens comprometedoras. Liberar suspeitos com pouca restrição é perigoso. Intimidação de testemunhas, destruição de evidências, fuga. Manter prisão preventiva até julgamento, nesse tipo de caso, protege a comunidade e a própria investigação. 5. Proteção imediata ao filho. O filho da Berenice, com 4 anos, perdeu a mãe em circunstância traumática. O ideal: intervenção imediata do sistema de proteção à criança, apoio psicológico, guarda provisória clara, processo célere para garantir um lar seguro, no caso com a avó Liliana. Deixar isso se arrastar é ampliar o dano. Onde essa linha foi cruzada? O caso da Berenice Gonzalez dói porque é a história de uma pessoa tentando mudar, de uma mãe que fazia tudo pelo filho, de uma amizade que vira arma, e de um sistema que ainda não entregou justiça. A traição da Zaíra é o ponto mais revoltante. Alguém que conhecia a vulnerabilidade, a vontade de mudar, que sabia do filho, da promessa para a mãe, e mesmo assim, força uma festa, intercepta a vítima quando ela tenta escapar, ainda liga para a mãe e resume tudo em pelo mesmo de sempre. Hoje, a família da Berenice ainda espera laudos, ainda espera julgamento, ainda vê os principais suspeitos em liberdade. Você sente o peso disso? Igual ao Brasil. Agora eu quero te ouvir. Você acha que a Zaíra deve ser julgada como cúmplice de feminicídio? Ela entregou ou não a amiga sabendo dos riscos? Qual falha do sistema te parece mais grave nesse caso? A demora nos laudos? A liberdade com restrições? A leitura inicial de surto? O que você faria de diferente se fosse médico, policial, amigo ou parente vendo uma situação assim? Onde você acha que dava para ter parado essa sequência? Deixe sua opinião nos comentários. A gente lê tudo e usa essas reflexões para aprofundar os próximos casos. Esse foi mais um episódio de A Última Perícia. Se você quer mais vídeos em que a gente não só conta o crime, mas disseca a mente, os erros e o que poderia ter sido diferente, deixa o like, se inscreve no canal e sugere o próximo caso aqui embaixo.